uma infração tributária, uma lei mais benéfica em matéria de infração. Mas essa lei mais benéfica em matéria de infração só terá caráter retroativo se o caso ainda não estiver definitivamente julgado. Legalidade, anterioridade, anualidade e retroatividade. Quinto princípio do direito tributário é o princípio da seletividade. O princípio da seletividade significa que as alíquotas do ICMS e do IPI, só vale para esses dois, hein? Do ICMS e do IPI, serão graduadas conforme a essencialidade do produto ou do serviço. As alíquotas do ICMS e do IPI serão graduadas segundo a essencialidade do produto ou do serviço. Quanto mais importância o produto e o serviço tiverem para a sociedade, mais essencial ele for, menor as alíquotas do ICMS e do IPI. Tem musiquinha. Lembra daquela música do filme Mad Max? A música interpretada pela Tina Turner, que é assim, ó. We don't need another heroes. We don't need another way. Pois é, lembra dessa daí? Com o meu inglês de sotaque visivelmente londrino. Lembra dessa? Ficou assim, ó. O ICMS e o IPI são impostos seletivos pela essencialidade do produto ou do serviço. É um horror, né? Mas ajuda a guardar. Então, em qualquer site de busca que você digitar meu nome, Alexandre Maza, você consegue ter acesso ao local onde estão disponibilizadas essas minhas músicas, inclusive essa que diz que o ICMS e o IPI são impostos seletivos pela essencialidade do produto ou do serviço. Cuidado, hein? Cuidado, porque quando a Constituição fala da seletividade no IPI, ela diz que o IPI será seletivo. O que quer dizer que a seletividade no IPI é um dever constitucional. Quando a Constituição fala da seletividade no ICMS, ela diz que o ICMS poderá ser seletivo. O que significa que no ICMS a seletividade não é um dever, mas é uma faculdade atribuída ao legislador. Bem, próximo princípio é o princípio da uniformidade geográfica. O princípio da uniformidade geográfica diz que os tributos da União devem ter a mesma alíquota em todo o território nacional. Mesma alíquota em todo o território nacional. Há uma exceção à uniformidade geográfica, que é a possibilidade de concessão de incentivos fiscais para estimular certa região. Incentivos fiscais para estimular uma certa região, como acontece na Zona Franca, é uma exceção à uniformidade geográfica. Princípio da isonomia. O princípio da isonomia tributária significa que o fisco não pode dar tratamento desigual. O fisco não pode dar tratamento desigual a contribuintes em situação equivalente. Se duas pessoas estão na mesma situação prática, elas devem receber o mesmo tratamento do fisco. Princípio da isonomia. Com base nesse princípio da isonomia, nós extraímos a regra de que a incapacidade civil é irrelevante para o direito tributário. Mesmo o indivíduo civilmente incapaz, como uma criança de um dia, se realizar o fato gerador, pode pagar o tributo, porque a incapacidade civil não produz efeitos no direito tributário. Outro princípio importante é o princípio do non-olet. O princípio do non-olet é uma expressão latina que significa sem cheiro. Non-olet, sem cheiro, dinheiro não tem cheiro. Significa que para o fisco não importa de onde vem o dinheiro do contribuinte. Não importa de onde vem o dinheiro do contribuinte. Realizou o fato gerador, tem que pagar tributo. Por isso que traficante de drogas, quando aufere renda, quando obtém um acréscimo patrimonial, mesmo que em decorrência da venda de entorpecentes, em tese é devedor de imposto de renda. Então, o princípio do non-olet, não importa a origem do dinheiro do contribuinte para o fisco. Para o fisco, o que interessa é realizou o fato gerador, tem que pagar o tributo. Bom, próximo princípio é o princípio da capacidade contributiva, um princípio de altíssima importância. A capacidade contributiva significa que os tributos, sempre que possíveis, deverão ter caráter pessoal e ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Tributos deverão ter caráter pessoal e ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
quanto mais força econômica o contribuinte tem, maior a alíquota. Quem é rico tem que pagar muito, quem é pobre tem que pagar pouco. Na prática, o princípio da capacidade contributiva obtém os seus resultados com o sistema de alíquotas progressivas, que são alíquotas que aumentam ou diminuem em função da riqueza do contribuinte. Só que na Constituição de 88, apenas 3 impostos admitem alíquotas progressivas: o IR, o ITR e o IPTU. Lembra da musiquinha? Na CF de 88, só 3 impostos são progressivos: o IR, o ITR, o IPTU, 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 IR, ITR e IPTU. Cuidado, hein? O IPVA não é progressivo. O que o IPVA tem é uma possibilidade constitucional de alíquotas variáveis, de acordo com o uso e tipo do carro. Lembra da música? Xalalalala, o IPVA não é progressivo, mas tem alíquotas diferenciadas pelo uso e tipo do carro. Então o IPVA não tem alíquotas progressivas, tem alíquotas diferenciadas pelo uso e tipo do carro, ok? O princípio da capacidade contributiva é isso. Há outro princípio que é o princípio da vedação do confisco. O princípio da vedação do confisco é um limite à força de cobrança do tributo. Quer dizer, o tributo não pode ser cobrado de forma tão exagerada que resulte numa desapropriação, que retire a propriedade do contribuinte. O tributo não pode ter efeito de desapropriação, que é supressão total da propriedade, e também não pode inviabilizar o exercício de uma atividade econômica. Lembra que o princípio do não confisco também vale para multas tributárias. As multas tributárias também, se a alíquota for muito alta, as multas poderão ser inconstitucionais por violação do princípio do não confisco. Penúltimo princípio é o princípio da não limitação. O princípio da não limitação significa que o tributo não pode ser usado para restringir a circulação de pessoas e bens no território nacional, não pode ser usado para restringir a circulação de pessoas e bens no território nacional, o princípio da não limitação. O princípio da não limitação tem uma importante exceção no pedágio. O pedágio pode ser cobrado pelo uso de vias conservadas pelo poder público. O pedágio não viola o princípio da não limitação. E o último princípio é o princípio da não cumulatividade, que evita a tributação em cascata. Não cumulatividade evita a tributação em cascata quando o valor do tributo é pago na entrada do bem no estabelecimento comercial. Esse valor gera um crédito que será descontado na saída quando esse item for vendido. Isso chama princípio da não cumulatividade. Há um creditamento do valor do tributo na entrada que será abatido no valor do tributo na saída. Isso evita que o tributo na saída incida sobre o produto mais o tributo da entrada. Então, a ideia é que não haja tributação em cascata, numa bola de neve, aumentando excessivamente o valor dos itens. Bem, e temos também as imunidades tributárias. As imunidades tributárias, igualmente como os princípios, são limitações constitucionais ao poder de tributar. Primeira coisa importante a saber sobre imunidades é que as imunidades são diferentes das isenções, porque a imunidade está na Constituição e a isenção mora na lei. Lembra da musiquinha? A imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. Então a imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. Cuidado, hein? Imunidade e isenção só atingem a obrigação principal, não afastam a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária acessória, também chamada de deveres instrumentais, a obrigação tributária acessória é mantida, mesmo no caso de um item imune ou isento. Bem, nós temos 4 imunidades tributárias importantes na Constituição de 88, todas previstas no artigo 150, inciso 6. A letra A do 150, inciso 6, trata da imunidade recíproca.
Imunidade recíproca significa que União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem cobrar impostos uns dos outros. Essa imunidade só vale para imposto. Aliás, guarde